Olá, olá, bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Olha nós aqui começando mais um episódio de Entre Nós com Mihaly. Então prepare-se, acomode-se na sua sala, se ajeite, porque hoje a entrevista vai ser daquelas. Mas antes eu gostaria de deixar algum recadinho para vocês. Não se esqueçam de compartilhar nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, deixem seus comentários, deixem suas opiniões que são sempre muito bem-vindas aqui para que o nosso canal cresça e nós tenhamos sucesso aqui nos nossos conteúdos. Outro recadinho, se vocês querem receber a visita dessa que vos fala aí na sua casa, entre em contato nas minhas redes sociais, Auli Meirelles, e deixa lá um recadinho dizendo que vocês querem receber a visita de Mihaly na sua casa e nós podemos fazer então uma entrevista exatamente como vai acontecer aqui hoje, nesse momento. Então, recado dado, vamos começar a nossa entrevista, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai bater um papo muito legal aqui com a gente. E eu estou falando dela, a Kimberly. Oi, Kimberly! Oi, tudo bem? Tudo bem, eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Nós também. Estou muito feliz, muito contente, porque eu sempre quis participar de uma entrevista e dessa vez surgiu uma grande oportunidade. Olha que maravilha, a gente está aqui com o maior prazer te entrevistando. Kimberly, vamos começar nossa entrevista, nosso bate-papo, sinta-se à vontade. Sim. Nós vamos começar perguntando de onde você é, de que lugar do Brasil você vem. Eu nasci em São Paulo, na cidade de Osasco. Ok, São Paulo, Osasco. Isso, exatamente. A terra do cachorro-quente, tá, gente? É a terra do cachorro-quente. O melhor cachorro-quente está localizado em Osasco. Ó, gente, quem vai conhecer Osasco, aproveita para ir lá comer os cachorro-quente. Sim, muito bom. E como você descreveria as suas cidades para os turistas? Quem vai a Osasco, o que tem de interessante para as pessoas verem em Osasco? Eu acho que São Paulo, assim, em si, são parques muito grandes, shoppings muito grandes, assim, exagerados de 2, 3 andares. Então eu, acredito que parques, shoppings, se você quiser conhecer mais, assim, coisas grandes, eu acredito que São Paulo é uma boa. É o ideal. É o ideal, sim. Olha, que E tem legal. o cachorro-quente que é muito famoso, que está localizado em Osasco. Gente, É muito famoso. Eu quero experimentar esse cachorro-quente, gente, pelo amor de Deus. É muito bom. E Kimberly, me diz uma coisa. Você saiu de São Paulo, do Brasil, para vir para a França. Quando foi isso? Não, primeiro eu saí da casa da minha mãe com 16 para 17 anos. Sim. Aí eu fui para São Paulo para morar com a minha irmã. Depois eu tive que voltar para Bahia novamente. Aí depois eu voltei para São Paulo e aí de São Paulo que eu vim para França. Então teve esse percurso todo. Eu nunca cheguei a ficar muito tempo morando com a minha mãe. Sempre tava mudando de um lado pro outro. Eu sempre quis ser livre cedo, né? Cedo. Então, só para eu entender, o nosso público entender melhor. Então você morava na Bahia. Não, eu nasci em São Paulo, fiquei lá até os meus 11 anos mais ou menos. Aí eu fui pra Bahia, fiquei até os 15, 16, 17. Não, até uns 16 anos. Aí eu fui pra São Paulo, fiquei mais ou menos um ano, eu acho. Depois eu voltei pra Bahia novamente. Ah, ok. E foi da Bahia então que você teve a ideia e a decisão. Aí da Bahia, daí fui pra São Paulo novamente. Aí que nesse percurso todo de São Paulo que eu vim pra França. Que foi pra França. E me diz uma coisa, o que te levou a você sair de São Paulo e vir pra França? O que te levou a vir para a França? Então, eu sempre tive a vontade de sair mesmo pra fora e tal, e tanto que eu sempre falava isso pra minha mãe, um dia eu vou sair do Brasil, eu não sei pra onde, mas eu vou sair. E aí eu tinha uma amiga que ela já tava aqui há muito tempo, ela sempre vinha pra cá passear, e ela sempre ficava me chamando, mas a gente lá no Brasil, a gente quer CLT, que a gente ganha pouco, né? Como que faz? Como que faz? Sim. E aí ela falou assim, não, a gente dá um jeito, e aí eu vim na cara e na coragem mesmo. E aí foi isso, através dela, mas aí ela foi embora depois e aí ela falou assim, se caso você quiser ir embora também, mas eu quis ficar aqui, aí nisso eu tô aqui até hoje. E quanto tempo faz que você está aqui na França? Tem 1 ano e 10 meses. Não faz muito tempo. Não. E como que tá o seu francês? Você conseguiu se comunicar? Porque quando eu cheguei aqui, com 1 mês mais ou menos, eu conheci o meu ex-namorado francês. E aí, só que eu não entendia nada, gente. Eu, cheguei aqui na França, eu, falava bonjour, não falava nada. Gente, essa mulher chegou aqui com 1 mês e meio, já arrumou um namorado francês. E aí, ouvindo todo dia, a gente conversando, mas eu não, aprendi só por conta dele, não. Aprendi porque eu sou esforçada também. Sim, claro. E aí foi isso, mas assim, hoje em dia eu não sou fluente, assim, mas eu já consigo me virar muito bem. Se comunica. Eu ando sozinha, eu saio sozinha, porque aqui a gente precisa se virar, né? Mas vamos supor que eu já consigo uns 80%, assim.
Mas no começo era muito complicado, porque, tipo assim, eu não entendia nada, eu não, tipo, falava nada, até pra poder discutir era difícil, era muito complicado. E aí, com 1 mês e meio, eu conheci ele, só que quando a gente se conheceu, eu tava hospedada muito longe de Paris, porque ele mora no centro mesmo, né, de Paris. Sim. E aí, eu não pude ver ele, porque eu não, tipo, sabia andar de transporte público, eu tinha muito medo. Aí, depois que eu fui morar próximo da casa dele, que a gente passou a conversar novamente. Aí, do primeiro dia que a gente se viu, aí a gente já não parou de, tipo, se ver mais. Nossa, que interessante. E mas, no caso, como você não falava muito bem o francês, como que era a sua comunicação com ele? Ele sabe um pouco de português? Não. No começo a gente só usava o Google Tradutor. Gente. Era só o Google Tradutor. Aí depois de 3 meses, assim, que eu tava um pouco melhor, aí a gente deixou o Google de lado, né? Até pra eu praticar melhor. Mas no começo era só através do Google Tradutor. Gente, eu devia gostar muito de você, viu? Porque para se comunicar no Google Tradutor, gente... Sim, meu amor, você encontrasse uma pessoa pra ter essa paciência. Mas a paciência também com o tempo acabou. Tem limite. Com o tempo acabou. Falou, não, agora... Mas também assim, eu acredito que pra você aprender um idioma, né, você tem que ter gosto, né, você tem que... Sim. E antes eu não, tipo, gostava, tipo assim, de, tipo, estudar francês, eu não tinha muito interesse, né. Aí depois que eu passei a escutar música, assistir filme, a ler livros, é muito bom, é uma dica pra quem quer aprender o idioma. Se você já leu um livro em português, exemplo, você pode ler em outro idioma porque você já conhece a história, aí fica mais fácil pra entrar dentro. Por mais que você não esteja entendendo tudo, fica mais fácil para poder entrar dentro da sua cabeça. Sim. É uma dica muito boa. E no seu caso, quando você chegou aqui, você está me comentando que você está aqui há 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Como foi para você arrumar trabalho? Assim, você conseguiu trabalho fácil? Foi difícil? Qual foi a sua maior dificuldade para arrumar um trabalho aqui? No começo foi muito complicado. Tanto que antes de eu encontrar esse meu ex-francês, eu fui ajudada muito por gente da igreja. Porque eu, tipo, cheguei aqui, assim, tipo... Claro que eu tinha essa minha amiga, mas ela foi embora. E aí eu fiquei aqui sozinha. Aí eu fui muito ajudada por gente da igreja, eu fiquei 1 mês, tanto que eu ficava me mudando de um lado pro outro. E ninguém sabe disso, tá? Eu tô contando isso aqui agora. Olha, gente, exclusividade. Olha exclusividade, porque ninguém sabe disso. Porque quando eu, tipo, cheguei aqui, eu tinha dinheiro pra ficar 1 mês. Sim. Né? E aí a gente acha que as coisas vão acontecer. Ok, de fato as coisas podem acontecer, como não pode acontecer nada. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei sem ter pra onde ir mesmo. Aí eu fui ajudada por essas pessoas da igreja e tal, alimentação, casa. Aí depois que eu conheci esse meu ex-francês, que eu fui conhecendo mais gente, aí eu divulguei no Facebook que eu estava precisando de trabalho, que eu estava aqui muito pouco tempo. E aí uma amiga minha, inclusive ela é amiga minha até hoje, ela que falou, não, eu conheço uma empresa, é puxado, porque é limpeza, né? É muito puxado, é domingo a domingo, mas você tá precisando, caso você quiser tentar. E aí foi o meu primeiro trabalho aqui, depois de 2 meses, eu acho. Isso. Olha, gente, mas você teve sorte que você, mesmo não dominando o francês, você conseguiu um trabalho. Sim. E o mais importante é que você conseguiu pessoas que te deram apoio, né? Sim. Porque é raro você chegar num país assim e você encontrar pessoas que vão te ajudar, que vão te abraçar, que não vão te explorar, que não vão te fazer maldade. E você conseguiu, então, um grupo de pessoas da igreja que te deu esse apoio. Sim, exatamente, porque a gente tem essa mente de que às vezes as pessoas da igreja elas são muito agressivas, e de fato tem algumas pessoas que eles são ignorantes, enfim, mas eles foram assim, incríveis, eles ajudaram, também falaram de cursos, onde tinha pra fazer, tipo, eles deram apoio mesmo. Eles te direcionaram, eles te deram uma orientação para que você pudesse percorrer o melhor caminho, estando aqui num país que não é o seu país de origem. Sim, porque é muito difícil aqui você conseguir ajuda, é muito difícil. Sim, muito difícil mesmo. E eu imagino que deve ser uma ajuda muito mais difícil ainda, porque no seu caso, né, você é uma mulher trans. Sim. Como é que você avalia a vida de uma trans aqui na França, quando você compara Brasil e França? Você acha que aqui as trans têm mais facilidade e oportunidade de arrumar um trabalho digno do que no Brasil? Assim, eu acredito aqui que na parte da limpeza você consegue, só que a discriminação é bem complicada. Eu falo, às vezes as pessoas até se assustam, mas eu acho que para mulheres trans aqui, o preconceito é bem maior que no Brasil. Pelo menos eu acho. Você acha que o preconceito das trans aqui na França é maior que no Brasil? É pior. Aqui é muito... Tanto que aqui tem bairros que
a gente não tipo, pode ir, a gente não. Porque são muitas pessoas de outras religiões. E aqui eu falo que se eles precisarem fazer uma maldade com você, eles fazem. Eles fazem. Gente, eu não sabia disso. Eu sempre achei que aqui na França, as trans, né, as pessoas que têm essa orientação sexual, elas teriam muito mais liberdade e segurança do que no Brasil. Sim, mas outra coisa que ninguém sabe, que eu nunca contei também, quando eu cheguei aqui, tipo assim, aqui em Berlim já existia. Só que pra eu pedir ajuda pra esse pessoal da igreja, eu tive que me passar por aquela pessoa que já morreu e tal. Então, quando eu fui pra poder pedir ajuda pra eles, gente, é um processo muito complicado, porque aí eu tive que me passar por outra pessoa, porque eu fiquei com medo, né? Pensa, tipo assim, a gente precisa comer, a gente precisa ter onde dormir, então nessa hora a gente não, tipo, pensa em nada. E aí... foi isso, é tanto que, tipo assim, as pessoas olham pra mim, eu não tenho silicone, eu não tenho nada, mas assim, o meu processo de transição em si, ele já tem muitos anos, mas ele sempre foi interrompido, tipo, por família, a gente pode falar sobre isso depois, né? Sim. Mas ele sempre foi interrompido por, tipo, familiares, por, tipo, trabalho, porque, tipo, querendo ou não, a gente precisa viver, né? A gente precisa comer, a gente precisa ter... alguma renda. Então isso que tu tá me dizendo justifica o fato de que a gente sabe que muitas das trans, elas não têm muitas oportunidades de arrumar um trabalho que vão ter uma boa remuneração. E muitas dessas trans, quando elas saem do Brasil, que elas vão ver em outros países, muitas delas elas vão optar pela prostituição. Sim. Você acha que esse índice de prostituição das trans, tanto no Brasil como no exterior, é por falta por falta de oportunidade de trabalho? Sim, com certeza, porque eles não dão chance, né? Eles não dão oportunidade, daí quando dão oportunidade acaba sendo muito assédio, essas coisas de tipo preconceito mesmo, então eu acredito que sim. Então você acha então que a prostituição é uma opção que as trans têm de poder viver uma vida mais confortável com relação financeira? Assim, eu não acredito que é uma opção, né? Porque, por exemplo, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa comer, então eu, tipo, acredito que é o único meio porque eles não dão chance, eles não dão oportunidade, então, querendo ou não, a gente tem conta pra pagar, né? Então, eu acredito que as meninas que, tipo, fazem esse tipo de trabalho, seja por isso, é por falta de oportunidade mesmo. Oportunidade de trabalho em qualquer área, porque eu acredito que tem as trans, elas são pessoas normais, como qualquer outra mulher, que tem condições, né, de trabalhar, de exercer qualquer função. Ela só precisa ser qualificada, claro. Você teve a oportunidade de ter um bom grau de estudo? Você estudou? Eu fiz o ensino médio, eu cheguei a fazer faculdade também, mas foi na época da pandemia, daí eu tive que parar. Mas eu, tipo, estudei, sim, ensino médio normal, mas outros cursos não. Ok. E me diz uma coisa, Kimberly, como é que foi a sua descoberta? Como é que você se descobriu que você era uma mulher trans, que você estava num corpo que não lhe pertencia? Porque todas se explicam dessa forma, né? Que a gente se entende num corpo que não é o nosso. Então, quando foi que deu esse clique em você, assim, que você foi na adolescência, foi na infância? Quando é que você se identificou como uma mulher? Então, na verdade, bem no início mesmo, lá atrás, né, eu cheguei a conversar com a minha mãe por alto, assim, sobre isso. Tanto que foi na época da novela que teve aquele homem trans e ele que tomava hormônio. Aí ela até chegou em mim pra poder perguntar à minha mãe se ela perguntou, né, se eu ia começar a tomar hormônio também. Mas eu acho que os sinais sempre foram muito cedo, tipo assim, querer usar cabelo, querer colocar uma unha, querer colocar um cropped pra poder sair com a barriga de fora. Então foi com uns 17 para 18 anos, mas foi um processo bem complicado. Pra eu, assim, chegar onde eu estou hoje, que não é grande coisa, mas... Sim, aí foi com 17 para 18 anos.
Aí foi um processo bem longo, uma jornada bem longa, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu não desisti, né? Porque tem muitas que, tipo assim, desistem por conta de, tipo, família e tal. Graças E a como Deus. foi a aceitação da sua família? Eles te apoiaram, eles te entenderam, eles te aceitaram? Como é que foi essa aceitação da sua família? Ou não houve aceitação? Não houve. No começo era muito complicado mesmo. Tanto que eu falo que eu acho que a minha relação com a minha família só mudou porque hoje eu moro fora e eu tô longe de todo mundo, né? Hoje tá 100%, todo mundo me chama de ela, todo mundo me chama de Kimberly, todo mundo me respeita, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim, não. Eu tive que passar por muita coisa. Eu já fiquei sem falar com a minha mãe, eu já fiquei sem falar com o meu pai. É fases, né? Tipo assim, sim. processo. Claro que tem pessoas que têm família que, tipo, entende, né, de cara. Porque eu não, tipo, acredito que é aceitar, é a pessoa entender mesmo, né? Sim. Mas, no meu caso, foi um processo muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu não desisti. Sim, o interessante é não desistir, com Sim. certeza. E na sua família, você tem mais irmãos? Você é o único? Quantas pessoas são na sua família? Não, é eu, minha irmã e meu irmão. Tinha mais, né? Só que morreram, né? E aí é eu e mais 2. Mas houve mais resistência da parte dos seus pais ou dos seus irmãos? Quem te aceitou mais rapidamente? Então, na verdade, nenhum dos dois. Nem os irmãos também aceitaram? Não, Gente. mas aí, pra minha mãe começar a entender a ideia de que hoje eu sou uma nova pessoa e eu tô passando por esse processo, teve que partir do meu irmão. Porque, digamos assim, que minha mãe sempre foi muito... Não é influenciável que fala, mas ela sempre escutou mais ele, né? Então, pra hoje ela entender, pra ela aceitar esse processo, teve que passar por ele primeiro. E olha que legal pro meu irmão entender, entendeu? Pra entrar dentro da cabeça dele, porque ele é da igreja, né? Sim. Então ele achava que o fato dele me chamar de ela, de ele me respeitar como mulher, seria errado pelo fato dele ser da igreja. E essa chave virou depois que ele começou a fazer terapia. Tá vendo como é importante? Sim. A pessoa se cuidar, a pessoa fazer terapia e tal. Depois que ele começou a fazer terapia, que aí ele foi entendendo. E aí acho que ele passou esse processo pra minha mãe. E um belo dia todo mundo começou a me respeitar. Maravilha, que bom. E eu sempre digo assim, né, que cada um tem as suas cruzes que tem que carregar, né? E eu acredito que para uma mulher trans, eu acho que a situação, o desafio é muito maior do que as pessoas que são como nós. No caso, eu sou uma cross-dress. Eu não me vejo num corpo de uma mulher, eu não me sinto uma mulher. Eu tenho consciência de que eu sou um rapaz, que eu gosto de me vestir de mulher, que é muito diferente, porque quando eu tiro essa montagem, eu volto à minha vida normal, eu volto a ser o áudio de sempre, o meu trabalho, eu vivo a minha vida como um rapaz, né? No caso da Kimberly, é diferente porque ela se sente e ela se vê como uma mulher. Então eu acho que para você tentar passar esse sentimento para as pessoas, deve ser bem mais difícil, né? Sim. Fazer as pessoas entenderem é porque é um sentimento, é algo que vem de dentro da alma, do espírito da pessoa, né? Sim, e na verdade também todo esse processo eu acho que é uma pressão muito grande, porque tem muitas mulheres trans que falam, eu mesma, tipo assim, eu falo que eu preciso fazer cirurgia, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes não é nem que eu tô precisando muito, por achar que talvez eu fazendo muitas cirurgias as pessoas elas vão me ver como elas vão passar a me respeitar. E não, se tem aquilo fixado dentro da cabeça da pessoa, se a pessoa é uma pessoa transfóbica, por exemplo, não tem muito o que fazer, ela é isso e pronto, e você pode fazer 1000 cirurgias e a pessoa vai continuar sendo preconceituosa com você. Exatamente. E aí, às vezes, tipo assim, essa estética de que as mulheres trans precisam ter um corpo ideal e que precisa estar tomando isso, estar tomando aquilo, porque quer se sentir mais mulher aos olhos das pessoas. Gente, o preconceito, ele não diminui. Se a pessoa ela for preconceituosa com você, não adianta você fazer nada. É o que ela é e pronto. Eu acho que o ideal, né, dessa situação é quando você tem consciência de quem você é. Exato. E você se sentir bem com você mesmo, né? Então, independente se você tem prótese, se você não tem, mas se você está vivendo a sua vida da forma como você acha que deve ser, se você se respeita, se você se faz respeitar pelo fato de você ser quem você é, já é um grande passo. Eu acho que isso
poupa muitas vezes a pessoa de cair em certas armadilhas, né? Sim, com certeza. Porque a gente sabe que tem muitas trans que talvez não tenham um preparamento psicológico adequado, elas vão cair em muitas armadilhas. Sim. Uma das armadilhas, drogas, porque a gente sabe que tem muitas que usam em função do próprio trabalho que elas exercem, que muitas se prostituem nas ruas. É um lugar de risco, é um lugar perigoso, você está exposta ali a muita coisa, né? Então, tipo assim, eu acho que se você não tem apoio da família, se você está na rua, se você está sozinha, se você está num outro país onde você não tem familiares, chega um momento que bate a depressão, né? É difícil, sim, né? Com certeza. E é por isso que eu digo, o apoio da família é muito importante. É importantíssimo, é a parte mais crucial de toda essa situação. Por mais que seja difícil, mas tenta entender, tenta conversar, tentar falar direitinho, porque, gente, se você não tem apoio, é muito complicado. Tudo se torna mais complicado, né? Na verdade. Tudo se torna mais difícil. Porque já é um grande processo, né? Aí você imagina se, tipo, você não tem apoio de ninguém. Por isso que eu digo, assim, hoje a minha relação com a minha família, assim, é tipo 100%, mas demorou. Foi anos e anos e anos e anos tentando, batendo na mesma tecla. Não é ela, é Kimberly, ela é Kimberly. Foi muito tempo tentando. Sim. Mas graças a Deus que deu tudo certo, mas não é fácil. Eu falo, se você não tem apoio da família, tudo se torna mais difícil. Sim. E você tem que se impor, você tem que se posicionar, você tem que se fazer respeitar. Se você quer que seja tratado de ela, porque ela se sente como uma mulher e ela tem aparência feminina, tem que ser chamado de ela. Seria até estranho chamar ela de ele, né, gente? E assim, eu digo também que antes eu ficava brigando muito, eu queria, sabe? Tanto que você falou que a gente tem que se impor. Só que, assim, hoje em dia eu me arrependo de alguns posicionamentos que eu tive lá atrás, mas eu falo que se eu não tivesse me posicionado da maneira que eu me posicionava pra ser respeitada, eu acho que eu não teria conseguido. Então, assim, eu, falo, você tem que se posicionar mesmo, você tem que lutar mesmo. Porque se não for desse jeito, não vai. Então é, muito importante você falar, não, eu quero ser respeitada como ela ou ele, que tem vários meninos trans também. Então é muito importante, sim, você se posicionar. Você falar, não, é isso, pronto, acabou, tem que me respeitar, claro, dentro do limite, porque às vezes a pessoa mora dentro da casa de mãe e pai, como eu também morava, precisa daquilo, né? Sim. Então às vezes a pessoa tem que se reprimir porque precisa, né? Sim. Mas é muito importante esse posicionamento, é muito importante. Exatamente. E uma coisa muito engraçada é que muitas pessoas elas cobram dos gays, dos trans, é que essas pessoas sejam pessoas altamente decentes e tudo mais. E a gente sabe, gente, que entre os héteros existem pessoas de mau caráter, entre os héteros existem pessoas de bom caráter, e entre os gays, entre as trans é a mesma coisa. Existem trans que têm um bom caráter, existem trans que são mau caráter, e na realidade as pessoas elas não têm obrigação de serem perfeitas, as pessoas elas são como elas são. Então eu acho assim que as pessoas têm que entenderem, né, de pararem de cobrar de que as trans têm que ser todas corretinhas, certinhas, sendo que ninguém é. No mundo hétero existe pessoas mau caráter, Sim. Assim como no mundo trans, no mundo gay também existe pessoas mau caráter, né? Sim, com certeza. Mas Kimberly, me diz uma coisa, vamos falar um pouco mais de você. Quero saber mais dos seus gostos. Sim. Me diz uma coisa, Kimberly, qual é que é a parte mais legal de ser mulher, na sua opinião? Eu acho que é a parte do autocuidado, né? De você passar uma maquiagem, de você fazer um cabelo, uma unha, por exemplo, essa parte eu gosto bastante. Você acha que o universo feminino é muito mais... atraente, sim. Atraente com do universo certeza, masculino. com certeza. Tanto que quando eu era criança, eu sempre me interessei mais pelo universo feminino. Sempre achei muito mais incrível. Assim, claro que tem os seus contra, né? Porque é muito difícil ser mulher também. A gente sabe que é muito complicado. Tá cada dia mais complicado. Gente, tá cada dia mais difícil. Mas, gente, é uma maravilha. Tirando todos esses fatos, é ótimo. É maravilhoso. E você tem sonho assim, de encontrar o seu marido? Você tem assim, sonho de um dia construir o seu lar, ter a sua família? Você sonha com isso? Então, depois que eu saí desse relacionamento com meu ex-francês, né, eu falei assim, eu não quero mais, agora eu quero ficar sozinha. De fato, é muito bom a gente ser sozinha, né, a gente aprender, porque aqui na Europa em si a gente tem que aprender a ser sozinha. Então, essa parte é muito importante. Aí eu saí, eu falei assim, não, eu não quero mais, chega.
Mas eu tenho vontade sim de, tipo, de casar, eu tenho vontade de ter filhos, eu tenho vontade de levar o meu marido daqui pra ir pro Brasil pra ele conhecer a minha família. Eu tenho essa vontade sim. Porque tem muita gente que tipo, não quer, tudo bem, a gente respeita, mas eu tenho sim essa vontade. Até porque também cansa, né, você ser sozinha, né? O tempo todo. Então, eu tenho sim muita vontade. Nossa, que legal. Kimberly, se você tivesse que voltar no tempo, e se você tivesse que dar uma mensagem, um conselho pra você mesmo quando criança, o que você diria? Calma, tenha muita paciência, é um processo longo, vai demorar, você vai apanhar muito, você vai sofrer muito, mas no final vai ser lindo e você vai brilhar, porque é assim que é, gente. E você vai chegar onde você... Sim, porque pra chegar aqui, meu amor, penei muito, mas consegue, gente, porque eu falo que Deus, ele me tirou do buraco mesmo, mas deu certo. Hoje eu vivo a minha vida sozinha, eu pago minhas coisas, eu trabalho, eu estudo também francês, então acreditem, apenas acreditem porque dá certo. Então isso que você me falou que você diria quando você fosse criança, esse conselho, isso seria alguma coisa que você gostaria de ter ouvido da sua mãe e do seu pai? Sim, porque eu falo que pelo fato da pessoa ela não ter apoio, eu acho que tudo se torna pior, né? Tanto que às vezes minha mãe ela cobrava muito que eu tinha mais intimidade com os meus amigos do que com eles dentro de casa. É um fato, realmente isso acontecia, mas é porque também eu acho que nunca deram abertura e tem muito essa questão do tipo apoio também familiar. Então é isso. Ok. E você você tem um sonho assim que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar? Sim, eu quero muito um dia me formar em jornalismo. Jornalismo? Aqui na França. Ai, gente, que barato. Eu quero muito mesmo, porque eu amo esse universo de câmeras, de livros, de luz, eu amo essas coisas, então eu acho muito minha cara, eu quero muito. Antes eu pensava em me formar no Brasil, mas agora eu já bati na cara que eu quero me formar na França. Ai, que legal! Eu espero que isso aconteça, né? Claro, eu espero que isso aconteça um dia. Então eu acho que pra eu concluir mesmo, fora, né, outras coisas também, mas essa é a minha vontade. Tenho muita vontade de me formar em jornalismo. Então seu trabalho dos sonhos seria ser uma jornalista? Sim, com certeza. Gente, que maravilha! Kimberly. Isso. O nome dela é diferente, é um nome bonito, né, gente? Kimberly é a primeira vez que eu ouço esse nome, viu? Muito, muito bonito. Americano. Sério? De onde vem essa inspiração? De onde vem a inspiração de Kimberly? Então, quem escolheu o seu nome? Então, quando eu estava no processo para poder escolher meu nome, aí eu acompanhava muito as Kardashians, né? Tanto que eu tinha escolhido outro nome. Aí eu falei assim, não, eu acho que não combinou. Aí, tanto que eu, de início, eu, tipo, escolhi só Kim, né? Tanto que esse Kim pegou que todo mundo me chama só de Kim. Só que eu falei assim, gente, não tem como ficar só Kim. Kim, por exemplo, Kim Ribeiro Silva, sei lá. Aí, Kimberly, aí pegou, Kimberly, aí ficou. E aí, tanto que eu acho esse nome, um nome único, né? Diferente. E eu amo. E você tá lutando para isso? Você quer isso? Fazer a mudança do seu nome nos seus documentos? Sim, em breve eu quero muito fazer, tanto que daqui é um pouco mais fácil, né? Então, em breve, e não é muito difícil também, mas eu quero sim. Já era pra eu ter feito, né, gente? Mas como às vezes acontece imprevistos, mas já era pra eu ter feito isso já, mas eu quero sim, o mais rápido possível. Sim. E você como trans, você é uma trans que você tá empenhada nessa causa das trans, você faz parte dos grupos, das ONGs, você participa do movimento? Porque agora tá saindo um assunto na internet que é muito recente, gente, né, que tá todos comentando, é que os movimentos, né, eles querem tirar da sigla, né, LGBTQIA++, eles querem tirar a sigla das trans. O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Então, é porque assim, hoje em dia virou bagunça, né? Às vezes a pessoa coloca uma peruca na cabeça e fala, não, eu sou trans, e aí às vezes entra num banheiro fazendo bagunça, fazendo baderna. Então, eu acredito que essa vontade que eles têm de tirar
o T, né, da bandeira seja por isso. Porque a comunidade trans em si, hoje em dia, virou muita bagunça, gente. Muita bagunça, muita chacota. As pessoas, elas não, tipo, respeitam. Você, às vezes, tá lá lutando. Você tem uma história de, sei lá, de 5, 10 anos, 20 anos. Essas trans mais velhas, né, que vieram de muito tempo. E as pessoas simplesmente não respeitam. E é uma pena, porque essas trans mais velhas, elas aqui abriram portas para que hoje as trans, os gays e todo mundo tivesse a liberdade que a gente tem de poder sair na rua montada de mulher, de poder ter a liberdade que se alcançou. E é uma pena que essas coisas tenham acontecido, porque em vez de você continuar a evolução do qual a gente vinha tendo, a tendência agora é meio que regredir um pouco, estacionar, não vou nem dizer regredir, mas estacionar, né? E também muita questão, porque assim, a comunidade trans, muitas pessoas inclusive acham que é unida, mas é uma querendo ser melhor do que a outra, é uma grande comparação. Então assim, é tipo, muito complicado. Tanto que assim, eu não tenho amizade com muitas meninas trans, não é porque eu sou chata, porque eu não gosto de me tomar, não. É porque muitas das vezes elas não dão espaço, e quando dão espaço, é uma querendo ser melhor, é uma porque uma toma hormônio mais caro, porque uma toma mais aquilo mais caro, porque uma conseguiu mais isso, mais aquilo. Nunca assim, ai amiga, eu estou feliz porque você conseguiu isso, você também está feliz porque eu consegui isso. Não, é sempre uma grande competição. Então eu falo, pra você conseguir ter amizade com uma menina trans, né, que ela vai estar ali com você, sem aquela rivalidade, aquela competição, gente, é muito difícil. Principalmente aqui na Europa. Aqui, assim, eu conto assim nos dedos mesmo quantas amigas trans eu tenho. Principalmente aqui. É muito difícil. Esse meio é um meio muito complicado. Então seu grande ciclo de amizades, eles são mais de pessoas héteros. As pessoas com quem você relaciona. Não, é mais assim, é gay, é mais de... não são trans, não, trans não. É um ciclo bem pequeno. Eu tinha mais amizades no Brasil, né? Assim, eu tinha mais amizades no Brasil mesmo, que eu falo até hoje, converso, mas trans mesmo assim é muito pouco. É um ciclo bem pequeno. Muito legal. E, gente, vocês estão gostando da nossa entrevista? Vocês estão gostando da Kimberly? Ela é o máximo, gente. Eu acho ela incrível, ela é super inteligente. E eu tô curtindo muito aqui entrevistar a Kimberly. E nós vamos aproveitar esse tempinho, eu quero fazer aqui o nosso merchandise, gente, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, porque o Entre Nós Come Helly, nós temos o patrocínio do O Boticário. E o Boticário, aqui em Paris, para quem quer comprar os produtos do Boticário, é bem possível. Nós vamos mostrar aqui na nossa telinha para vocês o contato do Boticário, onde você pode encontrar produtos aqui em Paris. E é claro que nós trouxemos do Boticário um presentinho para Kimberly. Nós vamos dar um presentinho para ela, que está aqui. Então o Boticário sempre nos patrocina com presente dos nossos entrevistados. E eu trouxe aqui para Kimberly um batom do Boticário, que é maravilhoso. Para quem não sabe, o Boticário tem uma linha completa de maquiagens, uma linha completa de perfumaria, cosméticos para a pele, para o corpo. Todos esses produtos estão a seu alcance aqui em Paris. Tá bom? Então esse é pra você, Kimberly. Esse batom é pra você. Gente, que chique, faça eu amei. Bom proveito pra você ficar mais linda do que você já é. Obrigada, eu amei. Através do nosso patrocínio do Boticário, tá bom? Então nós vamos continuar aqui a nossa entrevista com a Kimberly. E a Kimberly vai participar, gente, de um quadro novo que a gente está fazendo aqui, que nós estamos fazendo aqui no nosso conteúdo. Esse novo quadro chama-se Filosofando. Eu vou explicar para a Kimberly como é que funciona esse quadro e ela vai então filosofar aqui com a gente. Então como é que funciona, Kimberly? Eu vou falar uma frase de uma pessoa famosa, tá bom? Essa pessoa famosa deu uma entrevista e nessa entrevista ela falou uma frase polêmica. Então eu vou falar essa frase para você vai escutar e você vai me dizer o que você acha. Se você concorda, se você não concorda, ou você pode dar o seu ponto de vista do que foi dito por essa pessoa famosa. E a primeira pessoa famosa que nós vamos falar é a Elke Maravilha. Você conhece a Elke Maravilha? Sim. A Elke Maravilha foi uma mulher exuberante, ela foi uma mulher drag praticamente, né? Porque ela era uma mulher assim que usava de todos os artefatos que as drags usam, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. E numa entrevista ela falou, perguntaram para ela se ela era uma mulher traumatizada, porque ela contou na sua história de vida que ela passou por muitas coisas. E perguntaram para ela então se ela era uma mulher traumatizada, e ela disse assim, eu não sou uma mulher traumatizada, porque pessoas traumatizadas elas ficam paradas no tempo. O que você acha disso? Você acha que uma pessoa traumatizada ela realmente fica parada no tempo? Não, eu acredito que uma pessoa traumatizada é porque ela passou por muitos processos difíceis, né? Muitos processos delicados. Então eu acredito que não.
Você é uma pessoa que você tem algum trauma, que você guarda, que você tem um trauma de infância? Você é uma pessoa que você tem algum tipo de trauma? Não, eu tinha, né, alguns traumas, mas ao decorrer do tempo, graças a Deus, hoje está tudo certo. Você superou, você está superando. Ah, não, menina, eu lembrei agora. Fala, o povo quer saber, gente. Traumas de academia, gente. Eu não falo. Traumas de academia. Não, mano, mas é sério mesmo. Sério? Sério, porque foi questão de transfobia. Sério, gente? Sim. Foi questão de transfobia. Conta o que aconteceu. Quando eu entrei para poder fazer a minha matrícula, o moço lá que tava me atendendo, fazendo tudo certinho, ele falou que não tinha problema nenhum, que eu poderia usar o meu nome social, né? Porque quando você não é retificada, você usa o seu nome social, que é o nome que você escolheu, que você quer ser chamada. Sim. E ele falou que não tinha problema. E aí eu fui malhar um dia, eu fui malhar 2 dias. No terceiro dia que eu fui malhar, ele disse que eu não poderia mais usar o banheiro feminino e ele me deu a chave do banheiro de deficientes, né? Nossa! E exatamente, aí como eu ainda tava no começo, então aquilo entrou na minha cabeça de uma forma, e esse dia assim foi um trauma, marcou mesmo. Tipo assim, sabe quando você sente que tá todo mundo olhando pra você? Foi isso nesse dia que ele falou assim, não, você não pode usar o banheiro feminino, você vai usar, a partir de hoje você vai usar o banheiro de deficientes, assim, todo mundo parou para poder olhar, foi uma situação assim muito chata. Foi constrangedor pra você. Sim, muito, muito mesmo, eu tipo, chorei muito nesse dia, então eu acho que foi um grande trauma, tanto que eu não tipo, faço academia até hoje por isso, porque eu não consigo. Então eu ainda não, tipo assim, superei isso. Então, de uma certa forma, o que a Maravilha falou faz sentido, porque você tem um trauma que você meio que se estagnou. Sim, você não realmente faz com relação, realmente. você precisa superar isso ainda, sim, então. Eu preciso. E olha que tem muito tempo que isso aconteceu, deve ter acho que uns 3 anos já. E nunca mais eu, tipo, consegui. Fui outras vezes fazer academia, mas eu não consigo fixar. Eu não, tipo, consigo ficar muito tempo, entendeu? Uhum. Então é muito complicado. Às vezes as pessoas passam por essas coisas assim e fica dentro da cabeça. A gente acha que não fica. Superar. Sim, fica. Olha, muito bem. Vamos para a nossa segunda pessoa famosa. A nossa segunda pessoa famosa em uma entrevista, Nani People. Quem não conhece Nani People? Nani People é uma drag. Ela começou no programa da Hebe Camargo como drag. Hoje ela é uma trans, sim, né? Porque ela já se identifica transicionou. como mulher. Exatamente. E ela é uma mulher muito inteligente. Eu gosto muito, muito da Nani People porque ela é muito coerente nas coisas que ela fala. E numa entrevista ela falou assim: as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa que elas façam. Você concorda? Concordo. Que às vezes a gente dá abertura para pessoas erradas, então eu concordo sim. Que as pessoas elas fazem aquilo que a gente deixa elas fazerem. Porque se a gente não impor limite, as pessoas vão fazer o que elas quiserem fazer. Então as pessoas elas vão te testando pra ver até onde você vai. Até onde você vai, elas vão testando a sua paciência pra ver se tipo, você tá ali firme e forte ou não. As pessoas elas têm essa grande mania de testar, né, a gente. Então eu acredito que faz sentido sim. Olha, muito bem, é verdade, vocês... Viu, gente, ela é inteligente, eu não falei que ela é inteligente? Não, você é inteligente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Arrasou! E me diz uma coisa, no futuro você é jovem ainda, claro, você pensa em fazer algum procedimento cirúrgico? Sim. Quais são eles? Olha, hoje em dia eu quero muito fazer a feminização facial, o nariz e o silicone. Tem uma outra cirurgia que ela é um pouco mais discreta assim, aí eu prefiro não te falar agora, mas de início essas 3, silicone, nariz e a feminização facial. É claro que isso deve custar muito, né? É caro. Você Sim. acha que em média você gastaria quanto para fazer são 3 cirurgias no total? São 3. Eu acredito que aqui eu não faço ideia, mas no Brasil, se eu for fazer essas 3 cirurgias, deve dar mais de 50 mil reais. 50 mil reais no Brasil? É tudo, eu tipo acredito, porque o silicone não é muito caro, mas eu acredito que a feminização, eu acho, não sei, porque eu não tipo, entendo muito bem dessas coisas, mas eu acredito que a feminização facial deve passar de uns 15 mil, né, se você for juntar as 3, remédio, às vezes que você tem que ficar num hospital, por exemplo, eu acredito que uns 40 mil, vai, eu acho, chutando assim alto, né, porque hoje também tá tudo muito caro. Sim, sim. Nossa, e é uma grana que, se você não tem um patrocínio, você tem que batalhar por você mesmo, né? Para poder recuperar, recrutar esse dinheiro e fazer a sua cirurgia. Mas antes eu não pensava, antes eu tinha só vontade de pôr silicone mesmo.
Porque eu tinha muito medo de mexer no meu rosto, né? Porque eu ficava assim, meu Deus, às vezes a gente mexe no rosto. Que a gente vê casos de pessoas que fazem cirurgia, mexe tanto no rosto que às vezes fica tão assim, feio, né? Aí eu tinha muito medo, mas agora, tipo, eu pensando, pesquisando, eu tenho muita vontade, assim. Mas é só isso também, não é mais nada. Eu acho que se eu fizer essas cirurgias, eu estaria mais realizada do que eu já sou hoje em dia, né? Eu estava aqui perguntando pra Kimberly a respeito das cirurgias que ela quer fazer, dos tratamentos de silicone que ela quer implantar. E eu gostaria de perguntar para a Kimberly, como é que é o seu tratamento de hormônio? Você começou a fazer o seu tratamento de hormônio? Sim, eu comecei aqui em Paris, tanto que é 100% gratuito. Você vai lá no hospital, eles fazem uma bateria de exames com você, eles conversam com você. E a partir dali você já começa a tomar hormônio e é 100% de graça, assim. Você não paga nada, o que é muito incrível, porque no Brasil você também consegue, hoje em dia você já consegue de graça, mas demora um pouco, pelo que eu sei, e se você for pagar é muito caro. As meninas trans no Brasil é tipo mais de R$200 em tipo hormônio, assim, em um piscar de olhos. E aqui, gente, é muito bom porque, além de ser de graça, é todo um acompanhamento. Então, assim, todo mês eu tô indo lá pra poder fazer exame, pra ver se tá tudo ok. E é acompanhamento com o médico mesmo, inclusive ele é maravilhoso. Então, aqui é muito bom por isso. Eu falo, se hoje eu tiver que ir pro Brasil, sei lá, de última hora, eu não sei como que eu vou fazer, porque aqui eu tenho toda essa, tipo, chance, né, de conseguir hormônio, ainda tem acompanhamento, porque, gente, é muito necessário ter acompanhamento médico, porque tem gente que leva na brincadeira, inclusive. Sim. Mas assim, é um risco pra saúde. Sim, né? É um risco porque, assim, o seu corpo, biologicamente, né, ele é outro corpo, e pensa, você tá colocando uma coisa que é feito pra um corpo feminino, digamos assim. Então é muito perigoso e é muito importante ter acompanhamento médico, sim. E aqui você tem toda essa assistência. Sim, aqui eu tenho toda essa assistência, essa ajuda, tanto que tem muitas meninas que tomam sem acompanhamento médico, como eu já tomei um dia também, porque a gente sabe que no Brasil é tudo caro, é tudo complicado. E aqui eles aconselham qual é a melhor época, a idade mais adequada para começar um tratamento hormonal para... A partir dos 18, se for antes dos 18 anos, é com a autorização dos pais, se eu não me engano. Só que eu sei que é a partir dos 18 anos, que é o mais ideal, né? Existe uma polêmica no Brasil e na Europa também, né, de pessoas que são contra o tratamento hormonal em pessoas com 10, 9 anos de idade. O que você acha? Você é contra ou você é a favor esse tratamento precoce, na minha opinião? Então, porque já entrando na minha fala, às vezes as crianças trans, né, eles começam muito cedo, porque, por exemplo, se for uma menina trans, né, no caso, o que eles aconselham é começar a tomar o hormônio antes de chegar na puberdade. Por quê? Porque aí o bloqueador de testosterona, ele vai bloquear, entendeu? Antes de, tipo assim, dela entrar na puberdade. Então eu acredito que faça efeito mais rápido, né? Sim, mas a minha pergunta é, você é contra ou você é a favor se for com acompanhamento médico, eu sou a favor, sim. De que uma pessoa com menos de 10 anos faça? Não, com menos de 10 anos eu não aconselho não, porque isso também mexe muito com o psicológico, mexe demais mesmo. Mas eu, tipo assim, eu acho que com 12, 13 anos eu acredito que já é, assim, ideal, mas com menos de 10 é muito novinho, gente. É muito cedo. Existe uma discussão muito profunda, muito debatida com relação a isso, né? Sim, pessoas que são totalmente contra esse processo muito cedo em crianças de 7, 8 anos. Não, mas eu acredito que o processo de hormônio mesmo, ele é a partir dos 12, 13 anos, mas antes disso, eu acho que nem pode. Eu vou falar a minha opinião pessoal, eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente, por exemplo, eu tenho agora, vou falar a verdade, eu tenho 57 anos e muita coisa na minha cabeça mudou, gente. Tipo assim, eu lembro que há 20 anos atrás eu gostava de uma coisa, hoje eu não gosto mais. Eu amava carnaval, eu não perdi assim um desfile de carnaval, eu tava lá. Hoje eu olho pra trás, eu adoro carnaval, mas pra assistir somente, né? Tantas outras coisas que a gente muda. Hoje a gente pensa de um jeito, mas a gente pensa de outro. Imagine uma criança de 10, 11 ou 9 anos. Ela está pensando de uma forma nessa idade. Quando ela tiver com 17, 18, ela vai estar pensando diferente. Então quando você está nessa fase, eu estou falando a minha opinião, nessa fase de que você está na adolescência, eu tive uma experiência por mim.
Porque quando eu comecei a me descobrir que eu tinha atração pela pessoa do mesmo sexo, eu sabia que eu tinha 9, 10 anos, eu sabia que eu gostava de menino. Eu sabia que eu tinha atração por menino. Mas na minha cabeça, tipo assim, eu não sabia que aquilo ali era homossexualidade, que aquilo ali, aos olhos da sociedade, era errado. Eu só sabia que eu gostava. E muita coisa de lá pra cá mudou, porque quando eu estava na minha fase dos meus 15 anos, eu me lembro que eu tomava hormônio escondido. Eu tomava anticoncepcional, porque nessa fase eu queria ser uma menina. Sim. Porque eu entendia que os meninos só iam gostar de mim se eu fosse uma menina. Se eu fosse um menino, eles não iam se atrair por mim. Então eu via os meus amigos dessa época de escola, que eu conhecia muitos adolescentes que eram gays, que eles faziam a mesma coisa. E eu achava que aquilo ali, nossa, eu vou fazer o mesmo porque... Sim. E depois, quando o tempo passou, que eu estava com meus 18 anos, eu vi que não tinha nada a ver, que eu podia continuar sendo eu, Álvares Meirelles, e eu ia ter o meu relacionamento com outro rapaz da mesma forma, nada ia mudar. Então, como eu te falei, eu não me via e não me vejo até hoje num corpo errado. Eu me sinto bem com a minha biologia masculina. Sim. Né? Então, tipo assim, muita coisa muda. A gente na adolescência, a gente muda. Até quando a gente é homossexual, quando a gente está nos 11, 13, 14 anos, a gente passa por uma turbulência na cabeça da gente. Sim. Até a gente se entender, até a gente se aceitar, até a gente entender o que nós somos, o que a gente quer realmente, a gente passa por vários processos. Sim. Então, quando você começa um tratamento hormonal numa criança de 9, 10 anos, eu sou totalmente contra, porque eu sei que aquela criança, mesmo ele sendo homossexual, ele vai passar por muitas mudanças na mente, né? Então, tipo assim, se você começa a fazer um tratamento hormonal numa criança de 9, 7 ou 12 anos que seja, quando ela tiver com 18, pode ser que ela já não pense mais assim. Sim. Assim, para poder fixar isso, crianças trans existem. A gente sabe que existe mesmo realmente, só que eu acredito que o tratamento não é permitido se você tiver menos de 10 anos. Eu não sei. Eu acredito que menos de 10 anos eu acho que não é permitido, não. Uhum. Mas eu acredito que com 12, 13 anos aí já começa, mas eu acredito que não seja muita coisa também. Por isso que é importante ter acompanhamento psicológico. Sabe o que eu acho nisso tudo? Isso é um debate que é um debate profundo, é complicado. Eu acredito assim que as pessoas mais importantes dessa formação do caráter de uma pessoa são os pais. E eu acredito que tem muitos pais que não estão preparados para lidar com isso. Não. Então, como você está me falando, tem crianças que são 9, 10 anos que são trans. Mas cabe aos pais perceberem, acompanharem, orientarem, saber direcionar a criança, saber se realmente é isso que ela quer. E na minha opinião, eu acredito que a criança ela só vai se entender quando ela tem consciência, quando ela está numa fase que ela está saindo da adolescência para o adulto. Sim. E ali é que ele vai tomar um rumo na vida dele. Não, eu realmente quero fazer isso. Sim. E nisso é muito importante, então, os pais estarem preparados psicologicamente para dar esse apoio, para entender, para poder... Os pais têm até que estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, muito importante estudar, para poder dar um auxílio para o filho, se realmente é esse o caminho que vai ser o destino dele. Né? Porque assim, eu acredito que quando um pai percebe que é uma criança trans, eu acho que não tem aquele incentivo que as pessoas falam, né? Por isso que é muito importante, ideal, a pessoa procurar ajuda. Porque com essa ajuda, com médicos, especialistas na área, vai ajudar com que a criança se entenda, entendeu? Então a criança primeiro ela precisa se entender. Aí depois vem todo esse processo tipo assim, de hormônio, de roupas, disso, daquilo. Uhum. Só que o ideal é a criança se entender primeiro, por isso que é muito importante. Sim, porque eu já vi muitos casos na televisão, eu já vi um caso na Alemanha de um menino que a mãe dele começou a fazer o tratamento hormonal nele com 7 anos de idade, porque ele gostava de brincar de boneca, ele gostava de estar vestido de menina, e aí a mãe dele então entendeu que ele era um trans, e quando ele completou 8 anos eles já começaram a fazer o tratamento hormonal, e ele virou uma menina, tudo. Quando ele estava com 18 anos, começou os problemas, porque ele começou a se entender que ele não queria ser uma mulher. Sim, e ele teve que retransicionar, ele teve que... Então isso, gente, imagina na cabeça... Sim. Dá um plug na cabeça da criatura. Porque o tratamento hormonal, mesmo que você seja adulto, eu tenho amigas trans que elas dizem que elas pararam de fazer o tratamento hormonal porque mexe muito no psicológico. A pessoa fica deprimida, a pessoa fica estressada, causa muitos sintomas, né? É como se fosse uma TPM mesmo. Uhum. É muita coisa, mas dá certo, né? Uhum. Mas
É por isso que eu digo, é muito importante acompanhamento psicológico. Não, tipo, importa se é criança, adulto, adolescente, é muito importante. E estudar também sobre, né, o assunto. Porque como você falou, às vezes muitos pais eles não estão prontos pra isso, né? Sim. Então, tipo, o ideal é você pesquisar mesmo, você entrar dentro do assunto. Exatamente, pra você não fazer coisa errada. Sim. E eu acredito, gente, que a Kimberly é a pessoa mais adequada para falar sobre isso, porque ela é uma mulher trans que passa por isso e ela tem lugar de fala, porque ela tá na situação. Então acho que a pessoa mais ideal aqui, indicada pra gente debater esse assunto, é como ela. E na sua visão, assim, de vida, qual seria o ideal de mundo pra você? Com certeza um mundo onde as pessoas pudessem ser quem elas querem ser, livres, sem piadinha, sem preconceito. Um sonho, né, você viver no mundo. Nossa. Porque, gente, você sair de casa não, você tá saindo de casa, mas a certeza que você volta, a gente não tem. Tá. E você sente saudade da sua família? Sinto muita saudade, inclusive nesse exato momento, o meu irmão saiu da Bahia pra ir pra São Paulo, então tá todo mundo reunido, tá todo mundo tirando foto, eu estou morrendo de saudade. Mas eu sei que em breve estaremos todos juntos, que é o meu pedido mais sincero que eu peço pra Deus, que um dia esteja todo mundo reunido, porque hoje que eu tenho uma relação maravilhosa com a minha família, então a minha, assim, vontade mesmo é estar perto deles, né? Mas eu sei que esse processo que eu estou passando aqui na França pra um dia eu estar com eles e a gente estar de uma forma muito melhor, pra gente viajar, pra gente curtir juntos, entendeu? Mas eu sinto muito. Eu imagino, acredito que quando você voltar ao Brasil, você já quer retornar com seu marido, com seu namorado. Sim, gente, eu tenho muita vontade, preferência. Assim, tanto que a minha mãe fala sobre isso, namorada e tal. Eu tenho muita vontade de um dia ir no Brasil, até pra ele conhecer mesmo a minha cultura, porque assim, eu já conheço a França, eu já, tipo, não tudo, assim, claro, mas eu já conheço um pouco da cultura, mas eu quero arrumar alguém que se interesse em conhecer a minha cultura agora. Sim, claro. Então, quando eu, tipo assim, namorar, não sei, né, quem sabe? Vai que eu apareça no Brasil. Porque quando você se relacionar com alguém, essa pessoa vai fazer parte da sua família também, Sim. né? Exatamente, então... e eu, tipo, acho muito legal essa troca, porque eu sou brasileira e ele francês, ou outra cultura que a gente tá falando só francês, vai que seja de outra cultura. Sim, exatamente. O importante é a pessoa ser legal, gentil, me, tipo, respeitar e tal. Sim. Mas vai que eu apareça no Brasil namorando, né? O combo, eu no Brasil e namorando. Que maravilha, gente. E você tem um sonho, assim, que você gostaria de realizar, que você ainda não realizou? Eu acho que as minhas cirurgias, claro, eu me formar e eu ter mais condições para ajudar a minha família. E tirar meus pais do trabalho, né? Os seus pais já são idosos? Já são aposentados? Não, a minha mãe tá com 50, eu acho. Ou 49. Não. E meu pai tem a mesma idade, sim. Gente, eu sou mais velha que a sua mãe. Não, mentira! A sua mãe tem 50 anos. Acho que ela tá com 50, se eu não me engano. Eu acho que é 50 e poucos, por aí. Acho que não passa disso. Gente, eu me senti assim uma senhora centenária agora. Não, que isso? Você é na flor da idade ainda, novíssima. Tá na flor da... Olha isso, nossa senhora, gente, eu sou mais velha que a mãe dela, mas tá bom, tá? Não, gente, que isso? Adorei. Agora de 38, não, jamais. Mas eu acho que é nessa faixa, mais ou menos, Mas a minha mãe, atualmente, ela trabalha cuidando de idoso e o meu pai dirigindo, né? Mas o meu pai agora, tipo assim, ele sempre teve alguns problemas de, tipo, saúde, né? Porque não, tipo, se cuida, né? Sim. Aí agora ele tá com outros problemas, mas graças a Deus ele já tá cuidando disso. E aí, como ele trabalha dirigindo, né? Então ele tem que fazer atenção, né? Porque é perigoso. E Kimberly, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que é uma mulher inteligente, que eu já vi que você é, e você quer casar, você quer construir sua família, me diz uma coisa, você é boa de cozinha? Você sabe cozinhar? Você vai conseguir preparar uns pratos deliciosos pro seu marido? Sim, com certeza. Inclusive, esse meu ex-francês, eu acredito que eu conquistei ele muito pela boca, tanto que ele falava, vocês brasileiras, vocês fazem umas coisas muito gordurosas, coisas que engordam. Agora eu tô com você, que eu tô ficando um pouco mais gordo mesmo, mas assim, quando eu estava com ele... Agora não, porque eu tô sozinha e às vezes a gente sozinha, a gente não conseguia cozinhar, né? Mas quando eu morava com ele, a gente cozinhava muito. Aí ele cozinhava, fazia coisas da França, eu cozinhava comida do Brasil mesmo, e às vezes eu, tipo, ele chamava amigos deles. E aí é isso. Era bem legal. Que legal! E você tem algum tipo de arrependimento? Você tem alguma coisa assim que você
Você olha pra trás e, nossa, eu me arrependi de ter feito isso, se eu pudesse mudar. Ai, eu acho que... Não sei, acho que não. Acho que não tem nada assim que eu falo... Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, ido mais atrás dos meus estudos e me preparado primeiro pra poder vir pra cá, eu acredito que eu me arrependo nisso só. Que eu poderia ter me preparado mais pra poder vir pra cá. Porque eu vim, na verdade, não pra morar, eu vim pra passear. Então eu não tive aquele preparo de tipo, juntar dinheiro, de tipo assim, de pesquisar mais sobre o país, de pesquisar mais sobre a cultura do local. Não, eu só vim passear e nessa que eu vim passear, eu fiquei. Mas você gosta da cultura francesa? Sim, eu gosto bastante. Então quer dizer que quando você decidiu vir pra França, você veio certo de que esse era o país que você queria vir? Sim, eu vim passear, aí com 2 semanas eu falei assim, não, eu acho que eu vou ficar, porque eu tipo, gostei, né? Mas aí eu pensei assim, ai, será que vai dar certo? Foi muito na cara e na coragem mesmo. E aí, mas eu tô aqui até hoje, graças a Deus, né? Viva, né? Com saúde, que é o mais importante. Mas aí foi isso. Mas eu acredito que se eu tivesse me preparado melhor, eu acho que evitaria, né? Eu ter passado por muitas coisas. Sim. Nossa, Kimberly, mas olha, eu quero dizer pra você que foi um prazer fazer essa entrevista com você. Você é uma pessoa muito especial, muito simpática, você é muito comunicativa. Eu tenho certeza que o seu futuro está garantido aqui na França, você vai chegar muito longe, porque você tem condições para isso, tá bom? Então assim, eu agradeço do fundo do meu coração esse tempo que a gente teve aqui batendo esse papo. Eu acredito que as pessoas de casa puderam conhecer melhor a Kimberly. Eu acredito que o pessoal de casa pôde entender um pouco mais esse universo das transexuais, o sacrifício que as pessoas passam por elas serem exatamente aquilo que elas são, né? E muitas vezes são mal compreendidas. Então, obrigado por a participação. Eu creio que você pôde ajudar muitas pessoas em casa que ainda não entendem muito bem esse tipo de situação, né? E, nossa, quero agradecer muito a você, o pessoal de casa também, quem quiser receber a visita dessa que vos fala aí, não se esqueçam, entram nas minhas páginas sociais, Auro Meirelles, dizendo que vocês querem receber a visita de Mireille na sua casa. Então agora, Kimberly, você pode deixar uma mensagem para o nosso público, a câmera é sua. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha participado de uma entrevista. Eu sempre tive vontade, eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. E é isso, gente, eu acredito que você é feliz, você é livre, da forma que você quiser ser, que você escolher ser, enfim. E eu acho que o ideal é você lutar e não desistir. Né? Você luta, não desiste que dá certo, gente. A gente acha que não, a gente acha que vai ter muitas barreiras, de fato tem muitas pedras no caminho, mas dá certo, tá? Confia no processo que dá tudo certo. Exatamente. Então, gente, um beijo para todos vocês, obrigado e até o próximo vídeo.